A gente está vivendo exatamente a demonstração, né, de que o Brasil está no centro dessa disputa internacional. Pela primeira vez, o ministro da Suprema Corte do Brasil é sancionado diretamente a mando do presidente dos Estados Unidos. Né? A ordem veio do chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, mas também houve uma postagem do secretário do Tesouro, e o Alexandre de Moraes é sancionado como se ele fosse uma espécie de ditador no Brasil, na visão do Trump. Né? Desestruturação do modelo econômico do capitalismo dos Estados Unidos faz com que suas respostas tendam a ser mais afoitas, mais rápidas, eu diria inclusive mais desorganizadas. Vão tentando o que tem na frente para ver se conseguem restituir ainda esta condição de potência hegemônica, cortando outras potências ou outros blocos econômicos do mundo. Então, o que nós estamos vendo, de fato, não é um plano muito bem traçado, a partir do qual todas as etapas são previamente organizadas e, ao cabo, se chega a um resultado. O que estamos vendo é uma série de medidas, todas elas disponíveis já ao governo dos Estados Unidos, que são a potência imperialista do mundo, e estas armas estão sendo usadas conforme os fatos vão se dando. Efetivamente, esta aplicação de uma lei draconiana dos Estados Unidos em face do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, esta lei demonstra que os Estados Unidos não operarão na base de uma espécie de ameaça, uma espécie de gritaria, a partir da qual depois, eventualmente, chegariam a uma zona de não ação ou de uma ação não tão impactante. Pelo que se revela, existe um arsenal que está sendo aqui aberto, está sendo usado, cada qual logo em seguida do outro. Então, esta eventual aplicação da majoração das importações brasileiras das exportações brasileiras, importações dos Estados Unidos do Brasil, se inicia, entra em vigência depois de amanhã. Então, a partir daí, nós temos o quê? Temos um dado a partir do qual nós já vamos antecipando um cenário não de desescalada, mas de escalada. 2 dias antes, fazerem esta sanção, mediante essa norma Magnitsky, queiram falar como queiram, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, isto é prova de que se está latindo mais alto do que se latiu anteriormente. Não quero dizer que este latido represente sempre uma mordida, mas eventualmente já se percebe que o tempo não é de paz, não é bandeira branca em momento de guerra. Pelo contrário, é uma bandeira de cores de guerra, demonstrando então que os Estados Unidos estão, pelo menos já no plano de um certo espetáculo, estão chamando o Brasil para uma espécie de contenda na qual os Estados Unidos tendem ou tensionam ou imaginam que castigarão o próprio Brasil. O que aconteceu hoje é uma demonstração de força do Império, de desespero, né? Quer dizer, como é que você vê as consequências dessa decisão? Eu penso que o momento presente, esta sanção feita ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF Brasil, na figura de um de seus magistrados, e, portanto, esta sanção ao Estado brasileiro, porque seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário, o que se está fazendo, então, é uma sanção a agentes públicos do Estado brasileiro, de tal modo que não é uma sanção a uma figura, pessoa aqui física, é uma sanção a um elemento na qualidade de agente estatal, de tal modo que é uma ação contra o Estado brasileiro, no caso. Pois bem, nós podemos perceber que o uso do porrete e não da cenoura, naquela ideia de carrots and sticks, quando se começa a abandonar a cenoura e passa a se fazer a política do porrete, obviamente é porque as armas do próprio Império começam a falhar. Esta já é uma ação relativamente impotente. Toda vez que alguém não consegue construir caminhos por positividade, por, eu diria, encantamento, que seria o caso da cenoura, ou seja, por Hollywood, por uma forma de ideologia a partir da qual o brasileiro gostasse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a pátria de qualquer coisa que se queira inventar, liberdade ou riqueza ou algo assim. Quando já vai se esgotando esse arsenal de cenouras para dar para os povos do mundo, sobra o porrete. Então, isto sim é um sinal de fraqueza. É um sinal de que a reprodução econômica do capitalismo, na sua instalação, na sua versão imperialista estadunidense, está falhando naquela modalidade de uma reprodução de longo prazo, porque está batendo, não está convencendo o mundo, está se colocando em contenda contra o mundo. Isto é uma dimensão. A outra dimensão é, este porrete, então, quer dizer que ele não dói porque é um país, é um imperialismo ferido, esse dos Estados Unidos? Não. O porrete dos Estados Unidos, eventualmente, é o maior porrete que há no mundo. Ele tem não sei quantas bombas atômicas, ele tem um exército mais, eu diria, capaz de fazer a maldade no mundo. E ele tem uma ideologia que sustenta esta posição imperial, a partir da qual ele se crê numa espécie de investidura, seja de Deus, seja da sorte, do azar, não sei do quê,
que faz com que ele possa agir no mundo inteiro. Ele crê que isto é muito natural, porque ele é superior ao resto do mundo. Portanto, este porrete dos Estados Unidos dói muito. É capaz de desestabilizar boa parte do mundo ou o mundo inteiro. Ele consegue, inclusive, desestabilizar relativamente até as economias da Rússia, da China. Tanto é que essas economias têm que fazer uma espécie também de reorganização para dar conta de todos os impedimentos, de todos os bloqueios que os Estados Unidos façam. O Brasil também. Então, não se vai dizer aqui que não dói esse porrete porque o Império está enfraquecido ou está agora em uma certa tendência de decadência ou queda. Dói muito. As reservas brasileiras correm risco. Depois do que aconteceu hoje, na minha opinião, elas correm risco sim. Quer dizer, como é uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil, eu não me surpreenderei se o governo estadunidense decidir simplesmente roubar ou congelar as reservas brasileiras numa escalada, como já foi feito, né, com o ouro da Venezuela, com as reservas internacionais da Rússia. Isso também pode ser um gesto desesperado que provoque também o abandono definitivo do dólar. Mas também tem muitos países que abraçam o dólar, os países submissos. Né? Eu vou te passar para falar sobre isso, mas antes eu quero compartilhar aqui, porque essa está sendo uma live histórica, muito importante, o que foi publicado nesse momento pela Casa Branca. Né? Tá aqui, o presidente Donald Trump, ele fala endereça, né, o que ele chama de ameaças aos Estados Unidos a partir do governo brasileiro. Então, ele declara um estado de emergência para impor as sanções ao Brasil e diz que o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, é um governo hostil ao governo dos Estados Unidos. É uma escalada que vai muito além dessa lei Magnitsky aí contra o Alexandre de Moraes. É um Trump alucinado, surtado, mas que parece que está indo às últimas consequências contra o Brasil, Alisson. Sim. Em primeiro lugar, estas ameaças do presidente Trump dos Estados Unidos ao presidente Lula engrandecem enormemente o presidente Lula. Enfim, termos inimigos é algo notável da grandeza de luta. Enfim, sabem as queridas companheiras e companheiros que me acompanham o quanto eu tive que passar por esse tempo por uma perseguição atroz. Enfim, e via de regra não se perseguiria cachorro morto, não se perseguiria voz que não se escuta. E também, se o presidente Lula, digo aqui, fosse alguém cujas ações não representassem um símbolo de ameaça, e o Brasil, ele próprio, não fosse o país que eventualmente não se faria tudo isso que se fez. Observemos nós o que a União Europeia fez esta semana mesmo, no final da semana passada, mas se eu não me engano foi segunda-feira, o que fez em termos de condição lacaia dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos aumentaram suas taxas para um nível absurdo, a União Europeia abanou o rabo, ao final ficou pelo meio termo, e o meio termo já é absurdo. Então, uma condição, eu diria, altiva, irrita. Uma condição de luta irrita o Império. O Império tem tentáculos. Muita gente no Brasil pensa com a cabeça dos Estados Unidos. Muita gente no Brasil é lacaia. Olhem para a Faria Lima. Olhem como é que é restaurante nas imediações da Faria Lima. Loja. Chama shopping center, um local no qual existe lá um centro comercial. Nós falamos em inglês.